Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani, professora aqui do canal da Redação Gabarito. Nesse vídeo eu vou te ensinar como interpretar textos. Sim, você finalmente vai conseguir entender aquela questão que parece meio chatinha de interpretação textual. Esses são os motivos para você assistir esse vídeo até o final. O vídeo é curto e muito bem explicado. Eu garanto que você vai conseguir interpretar texto depois desse vídeo e no final iremos responder juntos uma questão para você ver como funciona tudo isso na prática. Muitas pessoas não assistem os vídeos de educação até o final e por isso acabam perdendo muitas informações. Então, se você que está aí estudando para Enem, para concurso, assistir os vídeos de educação até o final, você tem mais informações e mais chances de garantir a sua vaga. Mas antes de eu começar a aula, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, porque dessa forma o YouTube vai te notificar toda vez que eu postar algo novo aqui no canal. Também deixe seu like. E se você ficar com alguma dúvida, você pode botar aqui nos comentários que eu vou te responder. A primeira coisa é que você tem que entender a diferença entre interpretar e compreender. Se você perceber, na maioria dos editais, quando você pega lá o conteúdo programático, ou seja, aquilo que você tem que estudar para determinada prova, está escrito interpretação e compreensão de textos. Ou seja, interpretar é diferente de compreender. Interpretar está dentro do texto. Ou seja, quando a questão é de interpretação textual, significa que você tem que resolvê-la baseado no que está escrito naquele texto. Se a questão vier escrita assim, de acordo com o texto, ou o texto afirma, significa que aquela questão é de interpretação. E você tem que ler e interpretar o que está dentro do texto. Agora, quando a questão é de compreensão textual, ou seja, compreender, é algo que já está fora do texto, que depende do seu conhecimento de mundo, depende do que você sabe. Então, é compreender algo que está fora e não exatamente escrito ali no texto. Se a questão vir escrito, a partir do texto conclui-se, ou seja, quem conclui é o seu conhecimento de mundo, por isso que a questão é de compreensão. Também pode vir escrito assim, qual a intenção do autor? Você está entendendo a intenção do autor, então é algo do seu conhecimento, do que você compreendeu daquele texto. Isso foi só uma informação básica para você entender a diferença entre interpretação e compreensão. Eu vou deixar uma tabelinha aqui passando resumida para você tirar print e poder estudar quando quiser. Você já deve ter percebido que interpretação de texto, compreensão de texto, não é simplesmente você pegar a questão e ler. Não, tem técnica. É uma matéria assim como qualquer outra que precisa ser estudada. E agora eu vou te passar um passo a passo do que você tem que fazer toda vez que você for interpretar ou compreender um texto. Em uma prova, seja de vestibular, concurso, o que for, a gente não tem todo o tempo do mundo para resolver aquelas questões. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando você perceber que é uma questão de interpretação de texto é ler o enunciado. Ou seja, você vai ver o que aquela questão está pedindo. Dessa forma, você vai economizar tempo. E além disso, você já sabendo o que está pedindo, você vai ler já buscando aquela informação. É muito importante fazer isso porque tem vezes que você não precisa ler aquele texto gigantesco para poder responder uma questão. E também acontece de eles botarem um texto enorme e a questão ser sobre gramática, ou seja, você nem iria precisar ler o texto. Então, é muito importante, antes de você ler de fato o texto, você ler o enunciado, a pergunta, porque dessa forma você vai ter um direcionamento de leitura. O segundo passo é ler com calma e marcar as palavras-chave. Eu digo ler com calma porque eu conheço vestibulando, eu conheço concurseiro e geralmente está muito ansioso, muito nervoso na hora de fazer a prova. Então, o ideal é você respirar fundo e ler com calma, porque se você ler com pressa, você vai perder tempo e vai ter que ler de novo porque você não entendeu nada do que estava escrito. E além de ler com calma, é legal você marcar as palavras-chave. Palavras-chave são as palavras importantes daquele texto, que trazem muita informação sobre o que está escrito. Por isso que é interessante você marcar as palavras-chave para depois facilitar a sua compreensão de texto. Terceiro passo, você vai entender o contexto em que essas palavras-chave estão inseridas. O contexto é muito importante. Eu falo isso, você também já deve ter passado por uma situação de que às vezes você escuta uma coisa e na verdade não era aquilo que a pessoa estava falando. É igual o telefone sem fio, que a informação vai passando, passando e passando e no final já está totalmente diferente. Então, dentro do texto, é importante você compreender o contexto em que tudo aquilo ali foi construído. Às vezes essa informação está na fonte ou então até mesmo dentro do texto. Vou te mostrar a importância de um contexto. Olha isso aqui, árvore tombada. Árvore tombada pode ser tanto uma árvore que caiu ou uma árvore que foi transformada em patrimônio público. Tombada, ele tem esse duplo sentido.
Por isso que é muito importante, ao ler, a gente descobrir qual que é o contexto que aquela situação está inserida. O último passo na hora da leitura é você prestar muita atenção nos conectivos adversativos. Conectivos adversativos têm o mais, porém, entretanto, todavia, no entanto, são vários conectivos. Mas qual que é a relevância? A importância desses conectivos é que depois deles sempre vem uma frase oposta à que foi dita. Então, por exemplo, eu gosto muito de chocolate, mas engorda. Ou seja, o engorda é uma coisa negativa comparada a gostar de comer chocolate. Porque quanto mais você come chocolate, mais você engorda. Outra coisa importante sobre os conectivos adversativos é que geralmente, presta atenção, geralmente eles apresentam a opinião do autor. Então, se a questão está lá te pedindo qual a intenção, qual a opinião do autor sobre tal coisa, é legal você prestar atenção nos conectivos adversativos. Um exemplo hipotético. Vamos supor que o seu texto esteja escrito assim: as mídias digitais são fontes rápidas de informação. Entretanto, as fake news predominam mais nessa área. Ou seja, a opinião do autor, a parte mais forte, aquilo que é mais relevante, vem depois do conectivo adversativo. Ou seja, por mais que as mídias digitais sejam importantes, é mais fácil propagar fake news. Tá vendo como os conectivos fazem grande diferença na hora de interpretar? Fica de olho. Agora pega um papel, pega uma caneta e anota as principais dicas que eu vou te dar sobre esse mundo de interpretação textual. Como eu já disse, a primeira delas é ler o texto com calma e também marcar as palavras-chave. Já falei sobre isso, não vou me estender. A segunda coisa é ler mais de uma vez. Quando você lê o texto, como eu também já comentei, às vezes você pode estar ansioso, nervoso e não entender nada. Você ler novamente é muito importante. Ou então, às vezes pode acontecer, por isso que é interessante você ler mais de uma vez, de que alguma informação não ficou muito clara na primeira leitura. Então, quando você faz a segunda leitura, você consegue entender melhor o que está escrito. Por isso que eu digo, se você tiver um tempinho a mais, leia pelo menos 2 vezes, tá bom? Mas aquilo, tem que ficar atento se é uma boa estratégia, porque às vezes nem é preciso ler o texto inteiro para poder responder a questão. Terceira dica, eu também já falei, que é você ler a pergunta antes de ler o texto. E uma quarta dica, que é muito importante, é você ter conhecimento de pontuação. Eu já comentei com vocês sobre a coesão textual, né, os conectivos, o quão importante é você conhecer, principalmente os adversativos, mas também é muito importante você ter noção de pontuação, principalmente de vírgula, porque a vírgula muda muito o contexto daquilo ali. Faça um estudo bem legal sobre vírgula. Aqui no canal eu tenho um vídeo bem simples, eu vou deixar linkado aqui. É um vídeo simples, mas que explica de forma geral o uso da vírgula. E a última dica, que eu diria que é a principal para você entender bem um texto, é ler todos os dias. Já ouviu aquilo de que a prática leva à perfeição? Então, é justamente aqui. Não adianta você querer pegar vários textos e entender se você não tem o hábito de leitura. Você pegar uma questão de interpretação textual e fazer por dia já ajuda muito na hora da prova. Tá gostando das dicas? Não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. E por falar em questão, bora fazer uma agora? Eu peguei uma questão bem simples, só pra vocês verem na prática tudo que eu comentei com vocês até agora no vídeo. Mas, se vocês quiserem um vídeo só de resolução de questão de interpretação textual, coloquem aqui no comentário que eu vou trazer para vocês. E também, se quiserem parte 2 desse vídeo, eu tenho mais coisas para falar sobre interpretação textual. Coloquem aqui nos comentários. Bora fazer a questão. Como vocês podem ver, essa questão não tem o texto muito grande. Mas você que é esperto, você que assistiu meu vídeo, mesmo sendo um texto pequeno ou grande, o que a gente faz? Começa lendo o enunciado e não o texto. Vamos ver aqui o enunciado. Em relação aos aspectos do padrão corporal dos brasileiros, então aqui a gente já tem uma noção sobre o que é o texto, né? Padrão corporal. Em relação aos aspectos do padrão corporal dos brasileiros, compreende-se que esta população, ou seja, compreende-se, aí ó, a diferença entre compreender e interpretar. Agora vamos analisar as alternativas. É caracterizada pela sua rica diversidade? Possui em sua maioria mulheres obesas? Está devidamente representada na grande mídia? Tem padrão de beleza idêntico aos demais países? É composta na maioria por pessoas brancas e magras? Não tem como a gente saber, porque a gente não sabe o que está escrito no texto. Mas agora, você já leu o enunciado, já sabe o que está pedindo e já tem uma ideia das alternativas. Então, na hora de ler o texto, você já vai buscando essas informações. A gente já sabe que o enunciado é em relação ao padrão corporal dos brasileiros. Vamos ler o texto. A mídia divulga a exaustão a um padrão corporal determinado, padrão único, branco, jovem, musculoso e, especialmente no caso do corpo feminino, magro. Pesquisas apontam para o fato de que esse padrão de beleza divulgado se aplica apenas de 5 a 8% da população mundial. Aqui ainda não falou de Brasil, falou só da população mundial. Especialmente no Brasil,
acende o alerta porque lá tá pedindo sobre padrão corporal brasileiro. Onde a diversidade é uma característica marcante, a mídia, no geral, acaba por mostrar seu desprezo pelas riquezas de tipos, de raças, pela própria mestiçagem, insistindo no padrão único de beleza, tanto para mulheres quanto para homens. Então, ó, o texto é bem pequenininho, mas dá para seguir esse passo a passo que eu falei para vocês. Agora, vamos responder a questão. Em relação aos aspectos do padrão corporal dos brasileiros, compreende-se que essa população é caracterizada pela sua rica diversidade. Sim, já é a alternativa letra A. B. Possui em sua maioria mulheres obesas? Em momento nenhum o texto falou isso. C. Está devidamente representada pela grande mídia? Pelo contrário, né? A população mundial já vem dizendo ali que tem nada representado pela grande mídia, quanto mais o Brasil. Tem padrão de beleza idêntico aos demais países? Não, tá falando lá da diversidade. E é composto, na maioria, por pessoas brancas e magras. A gente viu que não é nada disso, então a resposta correta é a letra A. Para quem quiser um conteúdo mais completo e mais detalhado, você pode ser o meu aluno. Eu vou deixar aqui embaixo o link para você entrar em contato comigo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, pode colocar aqui embaixo. E não esquece, se você quer um vídeo só de resolução de questões, também coloca aqui embaixo para eu saber que vocês querem muito esse vídeo. Eu te vejo no próximo vídeo. Beijos, tchau!